Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da RIT. E no início de cada ano, pais de todo o Brasil enfrentam uma maratona. Eles vão às ruas em busca dos melhores preços para o material escolar de seus filhos. A tarefa é difícil, já que em 2023 os produtos estão cerca de 10 a 13% mais caros. Alguns itens podem ter variação de mais de 1.200% de uma loja para outra. Cadernos, cola, pastas, canetas. Quem tem criança e adolescente na escola sabe que no começo do ano chega também a hora de comprar o material escolar. Com uma lista enorme de compras para o ano letivo, antes de sair comprando e gastar mais do que necessário, é preciso que o consumidor siga algumas dicas durante as compras. O primeiro passo é ter a lista em mãos para avaliar todos os materiais e ver quais não podem faltar. Como a gente sabe que hoje na internet tem facilidade de pesquisa, é importante usar os meios de internet para isso. Antigamente tinha que sair de loja em loja. Hoje você consegue fazer a pesquisa antes de sair de casa. Observa se tem livro das crianças, irmãos, primos, colegas, que usaram no ano anterior, que podem ser utilizados também, como livros paradidáticos que as crianças não escrevem, eles podem ser reutilizados. Mochila, lancheira, tudo isso bem limpinho pode ser usado e evita de gastar de novo. Mas atenção, nem tudo pode ser pedido pela escola. Ela não pode exigir marcas ou locais de compra específicos para o material, nem que os produtos sejam adquiridos no próprio colégio, exceto para artigos que não são vendidos no comércio, como apostilas pedagógicas próprias, alerta o Procon. Também não é permitido solicitar produtos de uso coletivo, como de higiene e limpeza, por exemplo. O Procon de São Paulo também informa que é considerada abusiva a cobrança de taxa de material escolar sem a apresentação de uma lista. A escola tem a obrigação de informar quais itens devem ser adquiridos. Outra dica é evitar fazer as compras na companhia dos filhos. Itens com personagens ou desenhos podem sair muito mais caros do que na média. Além disso, uma série de materiais podem ser reaproveitados se estiverem em bom estado, como lápis, lapiseiras e mochilas. Além de especialistas, ouvimos também quem está na linha de frente dessa batalha pelo melhor preço: os pais. É notório que após a pandemia houve um aumento muito marcante no material de papelaria. E para buscar um preço melhor, a gente tem feito uma pesquisa de preço e de marca. Tá mais salgado do que 2022, eu acho. Pesquisa, entro na internet, vejo o que eu acho mais em conta, mas realmente aqui na 25 é o que tem o melhor preço, mais em conta. E tem gente que vem de longe para 25 de março, o principal mercado popular do país, para encontrar as melhores ofertas. Todo ano, Daniel vem de Botucatu, a 270 quilômetros da capital paulista, para fazer as compras de material escolar. Tem muito preço bom aqui em relação às outras cidades aí. E se encontra variedades, então no lugar se encontra praticamente tudo. Isso que traz a nós aqui. No comércio eletrônico, o ideal é buscar descontos e cupons. É possível também obter valores mais em conta comprando apenas em um lugar. Outro ponto importante nas compras online é o valor do frete. E mais uma dica é reunir um grupo para ir às compras. O atacado é mais vantajoso e, na maioria das vezes, mais fácil de conseguir descontos. Acho que o preço tá igual que estava, um pouco mais caro só do que o ano passado, né? Mas é isso aí, estamos procurando, fazendo pesquisa. Esse ano eu quis trazê-la aqui porque ela queria conhecer a 25, mas eu costumo comprar mais em bairro mesmo. Porque aqui o bom é o valor, mas a quantidade é muita coisa, às vezes pra gente não compensa. Só se juntar 2, 3 pais para vir comprar, né? Ao final dessa jornada, os pais conseguiram fazer boas compras sem comprometer o orçamento familiar? Eu tento mesclar, assim, qualidade, né, mas também olhando o que vai me atender, não atendendo tudo as expectativas das crianças e tudo mais, tentando diminuir um pouco essa questão do que os meninos querem, mas eu vou escolhendo de acordo com o que o bolso agrada o bolso, né? E olhando, procurando, garimpando o melhor preço, porque tem valores de tudo quanto é tipo aqui dentro. Aí você vai garimpando e encontrando os melhores. A economia vai ser grande no final das contas. 2 na escola tem que valer a pena, né?
Após figurar como a terceira inflação mais alta do mundo em 2021, o Brasil reverteu o cenário de aumento dos preços no ano passado. O nosso repórter Leonardo Félix traz mais informações. Com a queda do IPCA nos últimos meses, o país registrou a sexta menor inflação de 2022 entre os países do G20, grupo formado pelas principais economias do planeta e emergentes. Esse dado é de uma agência classificadora de risco de crédito, aqui do Brasil. A inflação oficial de preços do Brasil encerrou 2022 com alta de 5,79% e furou o teto da meta pelo segundo ano consecutivo, de acordo com dados divulgados pelo IBGE, o que serve como alerta segundo a consultoria responsável pelo estudo, a Austin Rating. O índice é menor que o projetado para a União Europeia, Reino Unido e Estados Unidos, além de ficar abaixo do aumento da Itália e da Alemanha. Os principais fatores que contribuíram para a melhoria do cenário foram a inflação do ano anterior, os fenômenos globais, a retomada da demanda de serviços e do emprego após a reabertura da economia. De São Paulo, Leonardo Félix. A cesta básica ficou mais cara nas 17 capitais pesquisadas pelo DIEESE no ano passado. Goiânia teve o preço mais alto e Recife o mais baixo. A pesquisa nacional da cesta básica, que é divulgada mensalmente pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, informou que durante o ano passado a cesta básica ficou mais cara nas 17 capitais brasileiras analisadas. Em Goiânia, o preço da cesta subiu 17,89% em 2022, na comparação com o ano anterior, maior alta registrada pela pesquisa. Em seguida, apareceram Brasília, 17,25%, Campo Grande, 16,03% e Belo Horizonte, 15,06%. Já as menores altas acumuladas no ano passado foram observadas no Recife, 6,15%, e em Aracaju, 8,99%. Quando se considera apenas o mês de dezembro, o valor da cesta básica subiu em 14 das 17 capitais analisadas pela pesquisa, com destaque para Fortaleza, 3,70%, Salvador, 3,64% e Natal, 3,07%. Só houve queda de preço em Porto Alegre, menos 2,03%, Curitiba, menos 1,58% e Florianópolis, menos 0,90%. Em dezembro, a cesta mais cara do país era de São Paulo, onde saía em média por R$ 791,29. Em seguida, estavam as cestas de Florianópolis, R$ 769,19 e Porto Alegre, R$ 765,63. A menos cara era de Aracaju, onde custava em média R$ 521. E olha só, a Petrobras anunciou a redução do preço do gás natural vendido para as distribuidoras. A medida começa a valer a partir do dia 1º de fevereiro. A redução será de, em média, 11,1% em reais por metros cúbicos e é válida para o gás transportado e distribuído por dutos. O gás natural é a matéria-prima do GNV, do gás de cozinha encanado e é fonte de energia para diversos setores da indústria. A redução não se refere, entretanto, ao preço do botijão de gás, que tem como valor de referência o GLP. A Petrobras explica que os contratos com as distribuidoras são atualizados trimestralmente, com base na variação dos preços do petróleo e do dólar. E no trimestre entre novembro e janeiro, o petróleo recuou 11,9%, enquanto o dólar teve uma leve desvalorização de 0,2%. Esses números explicam a queda no valor do gás natural. Em nota, a Petrobras ressalta que essa redução não vai representar necessariamente o preço final do gás natural para o consumidor. Esse valor também leva em conta a estrutura e a administração de cada distribuidora. Também vão pesar nessa conta os impostos federais e estaduais. O preço da casa própria teve em 2022 a maior alta em 8 anos. O valor médio do metro quadrado construído no Brasil já vale mais de R$ 8.300.
Apesar do preço de venda dos imóveis no Brasil perder força em dezembro, ao subir 0,3%, a variação foi insuficiente para reverter a alta de 6,16% no valor da casa própria em 2022. O resultado corresponde à maior variação anual do indicador desde 2014. Os dados foram apresentados pelo índice FIPZAP, que acompanha o comportamento dos preços de venda de imóveis residenciais em 50 cidades brasileiras. A variação acumulada nos preços ao longo dos 12 meses do ano passado supera a inflação oficial medida pelo IBGE e também o IGPM. A valorização eleva para R$ 8.321 o valor médio do metro quadrado disponível para venda. Com isso, o valor médio de um apartamento padrão com 65 metros quadrados ficou em pouco mais de R$ 540 mil. A alta do preço dos imóveis em 2022 foi originada pelo aumento do preço da casa própria em 49 das 50 cidades que compõem o índice. As aposentadorias do INSS vão ter aumento de quase 6%. O teto de salários deve chegar a mais de R$ 7.500. Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Segurança Social, que recebem mais do que um salário mínimo, devem ter aumento de 5,93% nos seus benefícios deste ano. O reajuste também vale para os beneficiários do INSS por incapacidade. Segundo o IBGE, o aumento é baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O INPC mede a variação dos preços para as famílias com renda mensal entre 1 e 5 salários mínimos. Com isso, o teto do INSS, que estabelece o valor máximo de qualquer benefício pago pelo Instituto, deve ser reajustado de R$ 7.087 para R$ 7.507 em 2023. Já os beneficiários que recebem até um salário mínimo devem ter a correção do próprio salário, que vai aumentar dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.302. Dos 37 milhões de benefícios pagos mensalmente pelo INSS, quase 70% dos beneficiários recebem um salário mínimo, de acordo com o Instituto. Até 31 de dezembro, o ICMS sobre a energia elétrica era de 17% para todos os consumidores residenciais. Mas agora a cobrança será escalonada, o que vai favorecer quem consome menos. O ICMS, imposto estadual, voltou a ser escalonado por faixa de consumo. Quem consome até 200 kWh vai pagar 17% de ICMS. De 201 a 500 kWh, 20%. E de 501 kWh em diante, 25%. A presidente do Conselho dos Consumidores de Energia Elétrica afirma que o escalonamento do ICMS pode diminuir o valor da conta em até R$ 12 para quem consome até 200 kWh. Ela cita a influência de outros impostos nesta redução. Toda a estrutura da tarifa ela é voltada para impostos, que incidem aí por força de lei, tanto federal como estadual como municipal. Então, assim, eventual queda que você perceba no valor em reais que você vai pagar é sempre em cima de encargos e tributos do setor elétrico. Nós estamos, infelizmente, com a nossa tarifa aqui no Mato Grosso do Sul impactada porque 40% dela são encargos e impostos do setor elétrico. E neste começo de ano, a bandeira tarifária é verde. Isso por causa das condições climáticas com muita chuva. E essas condições favorecem os reservatórios. Porém, outros fatores podem encarecer a conta de energia elétrica. Nós temos um consumo aumentado em razão, primeiro, do calor, do abre e fecha da geladeira, do ar-condicionado, do ventilador e mais, de visitas na nossa residência. Isso sai um pouquinho do cotidiano e para você ter uma noção, você pode olhar o escalonamento que tem na sua fatura de energia elétrica. Lá tem o consumo dos últimos 12 meses. Se você olhar dezembro, janeiro e fevereiro, você vai observar que isso é verdade.
O número de pedidos de assistência por bagagem perdida ou extraviada subiu mais de 4 vezes em um ano, reflexo do fim da pandemia. Para buscar uma solução, mais pessoas passaram a assinar o seguro viagem. Quem nunca ficou apreensivo após desembarcar em um aeroporto e aguardar a chegada de sua mala? A esteira roda e nada dela aparecer. Daí você pensa, será que a minha bagagem foi extraviada? Para muitos, isso pode acabar com a viagem dos sonhos. Eu estou nesse momento em viagem de férias em Santa Catarina. Peguei um voo em São José do Rio Preto, que fez uma conexão em Campinas. Eu acredito que a minha mala tenha sido extraviada nesse momento. E nesse período, nós ficamos aí quase 24 horas sem as nossas bagagens. Eu tinha 3 malas despachadas, nenhuma delas chegou. Nós fomos receber as malas no dia seguinte. Segundo uma empresa de assistência aos viajantes, o índice de atendimentos por malas perdidas ou extraviadas em voos internacionais cresceu cerca de 444% de janeiro a novembro de 2022, comparado com o mesmo período de 2021. A Europa lidera os pedidos de assistência com mais de 40%. A América do Sul e os Estados Unidos vêm a seguir. As bagagens despachadas são de responsabilidade das companhias aéreas, de acordo com a Resolução 400 da ANAC. Caso o passageiro tenha perdido sua bagagem, deve comunicar imediatamente à empresa aérea. E essa comunicação deve ser feita no balcão da companhia ou em local indicado por ela. Não se esqueça de apresentar o comprovante do despacho da bagagem, além de preencher um relatório. Segundo a ANAC, a bagagem poderá permanecer na condição de extraviada por no máximo 7 dias, em caso de voos nacionais, e no máximo 21 dias em voos internacionais. Se estiver nessa situação, o passageiro terá direito a receber da empresa aérea um ressarcimento por gastos emergenciais pelo período em que estiver sem os seus pertences. Na eventualidade de o passageiro não conseguir um acordo com a empresa de aviação civil, ele deve se dirigir a um estabelecimento, a uma unidade do PROCON ou do Juizado Especial Civil, que tem em cada aeroporto existe uma unidade do PROCON e uma unidade do Juizado Especial Civil, já para dar início a uma ação indenizatória ou uma reclamação administrativa via o PROCON. Outra questão importante é você ficar atento a seus pertences no momento do embarque e do desembarque. Falamos com um especialista em segurança que deu dicas valiosas para você não ter aborrecimentos em sua viagem. Mais importante que tudo é você fazer uma programação, não só da viagem, do destino da viagem, mas de como você vai fazer. Você vai de táxi, você vai com o seu carro, tem onde deixar. Por que eu digo isso? Porque toda preocupação a mais faz com que você priorize o fato, aquele problema, e esqueça de detalhes. Além das bagagens, os itens que são mais esquecidos, ou produtos de furto por descuido, são os celulares e as bolsas. Então você veja, não é o problema da bagagem em si, mas do descuido com o patrimônio pessoal, devido ao excesso de preocupações. Hoje o check-in é feito até pela internet. As empresas aéreas têm colocado toda a facilidade para que você tenha o menor problema possível na hora do embarque e do desembarque. E veja a seguir, nova lei estabelece CPF como documento único de identificação no serviço público. E ainda, para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, nós listamos as profissões que estão em alta em 2023. Nós voltamos em instantes. Até já! Neste mês é celebrado o Janeiro Branco, campanha de conscientização que busca chamar a atenção das pessoas para as necessidades relacionadas à saúde mental, à depressão e ao cuidado com o lado emocional. Para se ter um corpo sadio, é preciso que a mente esteja sã. É fundamental cuidar do psicológico e do físico para o seu bem-estar.
A campanha Janeiro Branco acontece desde 2014 para estimular a sociedade a debater a importância da saúde mental nas relações humanas. O objetivo é fomentar uma cultura de saúde mental na sociedade, trabalhando pela conscientização e educação da população sobre o tema, além de criar políticas públicas dedicadas às necessidades psicossociais. Os transtornos mentais já são uma realidade no Brasil e no mundo. Dados de 2022 da Organização Mundial da Saúde apontam que mais de 1 bilhão de pessoas sofrem atualmente com este tipo de mal, fato agravado pela pandemia de Covid-19 e pelo desconhecimento do tema. E quando a pessoa não está bem, ele começa a emitir sinais de que não está bem. Ou não quer se alimentar, ou não está dormindo bem, ou se agarra, fica não sei quantas horas ligado na televisão, vendo um monte de coisa para sair achar que está na realidade, mas para fugir da própria, né? Então, quem está perto, sente tranquilamente, percebe que tem alguma coisa a ser feita. Para se ter ideia, o Sistema Único de Saúde, o SUS, realizou entre os anos de 2019 e 2021 quase 60 milhões de atendimentos em saúde mental nos centros de atenção psicossocial de todo o Brasil. Atualmente, o Brasil conta com 2.795 CAPs em todos os estados e o Distrito Federal. Além disso, são 48 mil unidades básicas de saúde, quase 1.900 leitos em hospitais gerais e pouco mais de 13 mil em hospitais psiquiátricos. A assistência às pessoas com transtornos mentais é um direito de todos e é ofertada no SUS de forma integral e gratuita em todo o país. Normalmente, quem está passando pelo problema sofre de depressão e ansiedade. E diante das demandas e expectativas do dia a dia, as habilidades emocionais são cada vez mais exigidas. A população em idade produtiva é a que mais sofre com essas doenças. Com a mudança do hábito, a mudança da segurança de vida, né? Então, é totalmente ansiogênico, né? Então, cada um responde de um jeito. Um perde o apetite, o outro perde o sono, o outro quer se isolar. Quando você perceber que alguém do teu círculo não está bem, chegue perto e diga, escuta, vamos conversar. O que está acontecendo com você? À medida que ele começa a pôr aquilo para fora, ele começa a cuidar de si mesmo. A tecnologia está ajudando aqueles que enfrentam problemas na saúde mental. O doutor José Halt passou a atender diversos pacientes por meio de um conhecido aplicativo de mensagens instantâneas em videochamadas. Ele explica o serviço. O atendimento via WhatsApp, vídeo ou só áudio, tem gente que não quer aparecer, facilitou sobremaneira, porque, primeiro, sem deslocamento. Segundo, não estou com consultório, aluguel, secretária, aquela coisa toda, eu posso baixar bastante o custo. Então, e atendo sem número de pessoas por dia, porque 40 minutos com um, 40 minutos com outro, mas não tem que sair andando para cá e para lá, né? Então, facilitou muito, deu para baixar bastante o valor. Depois de 5 minutinhos que você está conversando, você esquece que você está na internet. É como se você estivesse aqui, como nós estamos, a menos de 1 metro de distância. E a necessidade obriga a você criar soluções. Essa foi uma solução e deu certo. Reconheça a autoridade que é no nome de Jesus. A fé também tem um papel fundamental para a manutenção de uma mente sadia e equilibrada. A pastora Janaína Amorim, da Igreja Internacional da Graça de Deus, fala da importância da oração e do contato diário com Deus para uma boa saúde mental. A fé é um complemento muito importante na vida de qualquer pessoa que quer vencer na vida, e já tem até comprovações científicas de que a oração ajuda na saúde mental da pessoa também, né? Nós podemos falar de um versículo muito conhecido que é Jeremias 29:11. Ele fala, porque eu bem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar esperança e um futuro. Então, muitas pessoas às vezes estão sofrendo com ansiedade por conta de estar pensando o que vai ser do meu futuro, o que eu vou fazer da vida, como que eu vou decidir isso. E o que é importante a pessoa ressaltar? A importância de saber que Deus tem planos bons para ela. Nós podemos também ver em Mateus 11:28, ele fala, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, a Bíblia ela tem resposta para tudo, e uma delas é a saúde mental.
E olha só, uma nova lei determina que o CPF vai passar a valer como documento de registro único. Com isso, outros números como o PIS ou o título de eleitor não podem ser exigidos para preencher cadastro. O presidente Lula sancionou uma lei que estabelece o CPF como um número suficiente para identificar um cidadão nos serviços públicos. Mas os órgãos emissores têm o prazo de 12 meses para se adaptarem à nova regra. A lei estabelece que o CPF deve constar nos cadastros e documentos de órgãos públicos, de registro civil de pessoas naturais ou em documentos de identificação emitidos pelos conselhos profissionais. Com isso, órgãos de governo não poderão exigir outros números de identificação para preencher um cadastro, como o PIS, o RG ou o número da carteira de trabalho. Os demais documentos podem até ser solicitados, mas a ausência das informações não pode mais impedir a conclusão do cadastro ou requerimento. A lei prevê que os novos documentos emitidos usem o CPF como número identificador, em vez de gerar uma nova numeração única, como acontece nos títulos de eleitor e carteiras de motorista, por exemplo. E falando sobre saúde, a Anvisa ampliou o prazo de validade da vacina da Pfizer para 18 meses. A ampliação vale para todos os imunizantes produzidos a partir da última segunda-feira. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o aumento do período de validade das vacinas monovalentes da Pfizer contra a Covid-19 para 18 meses. De acordo com o órgão, a medida se aplica a todos os imunizantes produzidos a partir do dia 9 de janeiro e usados em crianças a partir de 6 meses de idade, adolescentes e adultos. A aprovação se baseou em novos dados de estudos de estabilidade realizados pela Pfizer. Os resultados demonstraram não haver alteração nas especificações de qualidade da vacina no período adicional ao prazo anteriormente autorizado, de 12 meses. Para os lotes já produzidos e distribuídos no país que estão com o prazo de validade antigo, a empresa foi orientada a solicitar uma autorização excepcional de uso à Anvisa. Neste pedido, a Pfizer deve comprovar a adequada rastreabilidade dos lotes. Ainda em 2022, o Ministério da Saúde informou detalhes da compra de mais de 60 milhões de vacinas contra a Covid da Pfizer, que atingiram um total de 150 milhões de doses. Desse total, 81 milhões já foram entregues no ano passado. Para 2023, até o segundo trimestre, 69 milhões de doses remanescentes devem ser entregues. Esse número inclui as vacinas bivalentes que protegem contra a cepa original e a Ômicron. Esses imunizantes de segunda geração da Pfizer não são afetados pela decisão da Anvisa. E olha só que alarmante. Quem costuma fazer pagamentos pela internet deve ficar cada vez mais atento. O número de cartões de crédito clonados no Brasil disparou nos últimos tempos. Esta moradora da capital teve o cartão de crédito clonado. Nos últimos 3 meses, foram efetuadas 3 compras pela internet, que somam quase R$8 mil. Uma para entrega em Ponta Grossa, no Paraná, outra no Recife, em Pernambuco, e a terceira em uma cidade do interior de São Paulo. Não tenho certeza qual foi o site, quais foram os sites em que eu fui clonada, mas acredito que possam ter sido esses sites que tinham muita circulação de pessoas, que sites que estavam lançando promoções e estavam sendo acessados por várias pessoas ao mesmo tempo. Acredito que foram nesses sites em que meu cartão foi clonado. Aí eu insiro os dados verdadeiros do cartão e aí ele acredita que alguém tá hackeando o site nesse momento e consegue clonar os meus dados, né? E depois utilizar indevidamente por aí. Em todas as ocasiões, nas 3 ocasiões que eu fui clonada, a operadora cobriu, né? Cancelou a compra e eu não tive nenhum prejuízo. A mulher foi buscar informações na internet sobre como se prevenir deste tipo de crime. Encontrou uma reportagem que falava sobre a prisão de uma quadrilha no estado de Goiás. Para sua surpresa, os comentários eram, na maioria, de pessoas que supostamente teriam comprado dados de terceiros.
Comprei uma bicicleta elétrica para o meu avô com cartão que peguei desse mano. Passei 3 meses procurando um fornecedor de cartão clone. Achei um essa semana. Comprei um videogame para o meu filho com cartão que adquiri. Segundo este delegado da capital, as mensagens também são de golpistas tentando atrair outras vítimas. No caso, pessoas mal intencionadas. A gente chama de phishing, né? A pescaria. Os golpistas, eles se passam para os usuários, fazem comentários. E não é só nesse tipo de vídeo, não. Se vocês forem, por exemplo, em redes sociais como Facebook e Instagram, nessas propostas de pirâmide, por exemplo, faça um Pix de R$200 que você vai receber R$2.000. Isso não existe. E aí você vê comentários de vários usuários falando, eu fiz, deu certo, consegui, fiz uma piscina com esse valor, consegui reformar minha casa com esse valor. Isso é mentira. Essas pessoas são criminosas se passando por usuários, falando que tiveram êxito com essa transação, com essa compra, com esse golpe, para atrair outras vítimas. Os casos de clonagem de cartão entram nas estatísticas de furto. Em todo o ano passado, foram registrados 37.030 boletins de ocorrência, 5.000 a mais que em 2021. Somente nos primeiros 4 dias deste ano, foram registrados 317 casos de furto no estado. O sistema da polícia não informa quantos estão relacionados a crimes eletrônicos. Eles atuam, por exemplo, no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou no Mato Grosso, fazendo vítimas em Santa Catarina, no Amazonas, no Rio Grande do Norte. A gente tem essa limitação geográfica que acaba dificultando um pouco a investigação. Por quê? Para a gente poder ouvir, por exemplo, esse suspeito, a gente precisa de uma carta precatória, por exemplo. Para a gente poder cumprir uma busca, a gente precisa do apoio da polícia daquela localidade. Então, acaba havendo uma barreira geográfica mesmo que limita muito essa investigação. As instituições bancárias têm buscado soluções para este tipo de crime, já que elas acabam sendo as principais vítimas desses criminosos. E uma dessas soluções que o cliente consegue fazer facilmente pelo aplicativo do banco é gerar um cartão virtual para cada compra pela internet. O delegado dá outras dicas para se proteger contra a clonagem do cartão de crédito. No aplicativo do banco, a pessoa ativar a notificação de compras por SMS. Então, ela já tem o telefone dela cadastrado naquele banco, ela ativa no aplicativo do banco, de forma que cada vez que ela fizer uma compra, que alguma compra for feita com o seu cartão, alguma compra online, ela irá receber um SMS falando daquela compra. Por quê? Se ela não fez aquela compra e ela recebe um SMS, ela sabe que alguém está utilizando o cartão dela. Então, ela já vai no aplicativo, faz o bloqueio temporário e já conversa com o gerente e contesta aquela compra. As compras que não forem feitas pela pessoa devem ser contestadas. Ela não é obrigada a pagar uma compra que não foi dela. Porque o que a gente percebe no furto, diferente do estelionato, no furto mediante fraude, como é o caso da clonagem de cartão, nós temos aqui um erro de segurança do banco. Sempre prestar atenção no site em que a compra está sendo feita. Antes de fazer alguma compra no site, antes de fazer um cadastro no site, verifica se aquela loja eletrônica é confiável. E nós temos canais para poder verificar isso. Por exemplo, o site Reclame Aqui. Outra dica é verificar no navegador do site a presença de um cadeado no canto esquerdo da barra de endereço. Então, onde você digita lá o www. E o nome do site, quando você entra no site, ao lado esquerdo daquele link, daquele endereço eletrônico que você digitou, vai ter ou não um cadeado. Se tiver um cadeado, é sinal de que um cadeado fechado, é sinal de que aquele site é seguro. A agricultura familiar ganhou espaço no Ceasa de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O local abriga 2 cooperativas e cerca de 50 produtores que comercializam alimentos produzidos por eles mesmos. Samuel vende na Ceasa a produção dele e de outros agricultores familiares de Sidrolândia. Ele ocupa há 3 anos um espaço no galpão do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar, o CECAF. Eu não sou intermediário, eu ganho, tenho comissão de um grupo que a gente trabalha junto lá. Nós estamos em 7, 8 produtores. Traz tudo para cá? Vem para cá e a gente comercializa aqui no Ceasa. O CECAF surgiu em 2014, um projeto da Agraer, a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural. O espaço na Ceasa é cedido aos agricultores familiares. Por ano são comercializadas no CECAF
2.400 toneladas de alimentos. A gente vê que de 2014 para agora, a gente teve uma evolução de aproximadamente 10%, que pode parecer um valor baixo, mas é extremamente significativo. A agricultura familiar ela é responsável por aproximadamente 70% do que é consumido no Brasil, né? Então, ter um espaço específico para eles comercializarem é de extrema importância. Ana é de Terenos, também vende no Secaf a produção de uma cooperativa de agricultores familiares, da qual também faz parte. Através dessa parceria com a Agraer, com a Secaf, né, nós conseguimos comercializar 100% da mercadoria. É uma média de 18 toneladas por mês. Isso traz um bom rendimento? Ah, sim, 100%. Os produtores, eu falo porque eu sou filha de produtora, né? Eles têm visto muita vantagem, né? Nesse pavilhão de 1.700 metros quadrados, tem hoje 50 produtores individuais e 2 cooperativas. E nesse local tem espaço ainda para mais 70 agricultores familiares. O agricultor familiar interessado, ele pode procurar a Agraer do município que fica a propriedade, aí vai ser agendada uma visita, o técnico vai fazer uma visita para ver a produção, ter dados da propriedade, e aí, estando tudo ok, é feita uma autorização de comercialização que é válida por 1 ano. E você sabe quais são as profissões em alta em 2023? Um levantamento feito por uma consultoria em recrutamento estudou empresas de 14 segmentos da economia, de pequeno, médio e grande porte. Cargos executivos de média e alta gerência em níveis técnico e de suporte à gestão podem pagar até R$80 mil. Está querendo dar aquela virada na sua vida profissional? 2023 promete boas oportunidades em diversos segmentos da economia brasileira. Mas é preciso estar atento aos cargos em destaque e aos perfis mais procurados pelo mercado de trabalho. Uma pesquisa elaborada pelo Page Group, um conglomerado mundial do segmento de recursos humanos, mostra as tendências de contratações das empresas para este ano. O estudo destacou 14 setores econômicos, entre eles serviços financeiros, sustentabilidade, marketing e digital, recursos humanos, logística e tecnologia da informação. Segundo a Page Group no Brasil, as empresas estão procurando profissionais com visão mais estratégica, com habilidade em negociação e gestão, para melhorar a produtividade e expandir negócios. De ir para entrevistas ou de procurar oportunidades onde o profissional tem uma visão um pouco mais holística do que ele vai fazer do trabalho dele. Destacamos para você alguns cargos em alta. Nos bancos tem visibilidade o gerente de fusões e aquisições. No setor de sustentabilidade, o cargo de CSO ou simplesmente diretor de sustentabilidade. No marketing e no digital, o líder de marketing na América Latina. Na área de RH, o cargo de líder de aquisição e administração de talentos. Em logística, a posição de gerente de compras. E na tecnologia da informação, o gerente de dados e análises. Diante de cargos e salários tão atraentes, buscamos orientação de um especialista em recrutamento sobre o comportamento do mercado neste ano e de como conquistar a tão desejada vaga de emprego. A primeira coisa que o profissional deve fazer, como as empresas fazem, é um mapeamento, né? Um mapeamento das empresas que ele gostaria de trabalhar. As empresas, durante um processo seletivo, eles consideram muitos profissionais que fazem uma pesquisa sobre o mercado, que entendem no segmento que estão atuando. Então, essa seria a primeira dica. Que quanto mais opção, né, maior for o número de empresas, maiores são as possibilidades, né? E aí um ponto muito interessante, levando já quando o candidato for convocado para uma entrevista, é ele saber a importância de fazer os links, né? O que a vaga precisa e o que ele tem na carreira. Fazer essa interação do que ele pode ser útil para a empresa, porque assim ele vai conseguir entender se a empresa vai oferecer oportunidade que cabe dentro do perfil dele também. E já tem gente se beneficiando desse momento positivo para tentar se recolocar no mercado de trabalho. Esse é o caso da Célia. Eu participei de alguns processos do final do ano passado para cá e eu continuo ainda, eu fui aprovada em alguns, mas ainda não comecei. Está sendo incrível, é uma troca muito legal com as pessoas, tanto com o pessoal de RH, quanto com a gestão das vagas das quais eu participei. Então tem sido uma troca muito legal de conhecimento, não só técnico, mas a parte de skills também, de desenvolvimento,
de autoconhecimento tem sido muito legal. Tem que fazer a gestão da sua carreira e buscar fazer a diferença na área para a qual você está buscando trabalhar. É isso que vai fazer você se destacar e conseguir ser chamado para alguns processos seletivos. Não perca tempo, seja proativo, aproveite as oportunidades em sua vida profissional em 2023. Muito bacana a matéria, uma boa pedida para começar o ano. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigado pela companhia e um excelente fim de semana para você. Até mais!